Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. O homem que conhece a Deus, mas não reconhece a sua miséria, fica orgulhoso. O homem que reconhece a sua miséria, mas não conhece a Deus, termina no desespero. Estava com saudade dos nossos encontros pela manhã, bem cedinho, o nosso Curta Palavra. Mas quem tem acompanhado o nosso canal sabe, nós informamos alguns problemas técnicos que nós tivemos, mas que bom, já foram resolvidos. Espero que você esteja bem. Eu estou passando aqui nessa terça-feira para iniciar um novo ciclo de leitura com você. Eu quero convidar você para lermos juntos, durante esses dias, de hoje até a próxima sexta-feira, o livro do profeta Jonas. Esse livro está situado nas Escrituras Sagradas, naquilo que os cristãos chamam de Antigo Testamento. Para os judeus, a tradição judaica é a Bíblia hebraica. Esse texto está situado entre os chamados profetas. No cânon judaico, ele aparece num livro chamado Os 12. São 12 profetas, entre eles está o curto, mas belíssimo livro de Jonas. Há uma menção a Jonas no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis. Eu quero ler para você. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25, diz assim: Jeroboão II recuperou os territórios de Israel entre Lebo-Ramate e o Mar Morto, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia anunciado por meio de Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Hefer. Há uma menção também a Jonas no Novo Testamento, na boca de Jesus de Nazaré. Mas eu queria, antes de iniciar a nossa leitura, situar vocês em relação à cidade que é destacada nesse texto. Não apenas ela, mas é uma cidade importante para a gente entender todo o texto, que é a cidade de Nínive. Na ocasião que esse texto foi escrito, a Nínive era a capital da Assíria. E era uma capital belíssima, uma cidade portentosa, conforme a imagem que você está observando aí. Era uma cidade muito suntuosa, mas não apenas isso. Além do seu poderio e da sua beleza, era também uma cidade conhecida pela sua violência, a maneira como eles se apropriavam de outras nações, de outros povos, era com muita violência. Então é importante a gente entender a cidade de Nínive nesse contexto. Eu espero durante a semana ir compartilhando com vocês outros detalhes. Eu quero então convidar você para lermos juntos o livro do profeta Jonas. Hoje nós leremos o primeiro capítulo. Vamos lá? O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam a seus deuses para que os socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. Como pode dormir numa situação dessas? Disse: Levante-se e ore a seu Deus. Quem sabe ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado.
Por que essa terrível tempestade veio sobre nós? Perguntaram. Quem é você? Qual é sua profissão? De onde vem? Qual é sua nacionalidade? Jonas respondeu: Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Por que fez uma coisa dessas? Disseram. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: O que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: Jogue-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que esta terrível tempestade é culpa minha. Em vez disso, os marinheiros remaram com ainda mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, tu sabes os motivos por que enviaste essa tempestade sobre ele. Depois os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e no mesmo instante a furiosa tempestade se aquietou. Espantados com o grande poder do Senhor, os marinheiros lhe ofereceram um sacrifício e firmaram o compromisso de servi-lo. O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Conforme a imagem que você está vendo aí, um mapa, e esse mapa é um mapa atual, mas que nos ajuda a ter uma ideia desse itinerário do profeta relatado nessa narrativa. Ele estava nessa cidade, no ponto central, e a indicação é que ele fosse para a direita, ali onde está situado com essa seta, a cidade de Nínive, mas ele optou pelo caminho mais longo para o lado oposto, a cidade também belíssima, a cidade de Tarsis. E eu queria então trazer alguns destaques na minha leitura nessa manhã, e a minha abordagem será uma abordagem mais numa perspectiva existencialista. Não é o meu desejo afirmar que o texto significa isso, mas eu queria convidar você a esse tipo de leitura, uma leitura onde a gente analisa o perfil do profeta Jonas e também compara com atitudes que nós mesmos tomamos. E a gente viu aí no texto que nós lemos hoje, da fuga de Jonas para o lado oposto, acontece com a gente assim. Às vezes a gente acha que está fugindo de lugares ou de situações, mas pode ser que numa dimensão mais profunda nós estejamos fugindo de nós mesmos. Essa pode ter sido a experiência de Jonas e ser também a nossa experiência, a fuga de si mesmo. E o texto relata também que Jonas, ele desce para o porão do navio para dormir. E essa atitude de quem foge de si mesmo, muitas vezes ela é acompanhada dessa outra situação, do se fechar, uma vida que não se permite ser tocada. Então Jonas, como uma dormideira, ele se fecha, impedindo de ser tocado por outro, impedindo de ser acessado por outro. E muitas vezes circunstâncias na nossa vida, nessas fugas que fazemos de nós mesmos, e nós nos fechamos e não permitimos que ninguém nos acesse. Um outro destaque que eu gostaria de fazer, a partir da leitura que fizemos, é em relação ao ouvir. Ouvir é muito bom. E Jonas ouviu. O texto diz que a palavra do Eterno veio até ele. E Jonas ouviu. Mas não adianta ouvir se o nosso coração está fechado, se o nosso coração está blindado. Pode ser que você esteja ouvindo coisas que são importantes, para decisões importantes que você precisa tomar, para direções importantes que você precisa seguir, mas o ouvido está aberto, mas o coração está cerrado.
e a gente precisa prestar atenção a isso. Por fim, eu quero fazer mais um destaque. No primeiro capítulo nós vimos que uma solução que foi buscada pelos marinheiros que estavam ali no navio foi jogar utensílios, bens, tudo que podia carregar e trazer peso àquela embarcação. Mas é importante a gente lembrar que não apenas Jonas estava naquele navio, outras pessoas estavam ali. Provavelmente, o sonho de algumas famílias que estavam em viagem foram jogados naquele mar. E às vezes acontece assim. As nossas escolhas ruins podem provocar perdas significativas na vida de outras pessoas. Essas são as primeiras impressões e, como eu disse, a abordagem que estou fazendo é no sentido de uma leitura nesse mergulho do ser. O homem à procura de si mesmo, tem um belíssimo texto com esse título. E eu queria então que você registrasse aqui nos comentários quais as suas primeiras impressões desse texto, do primeiro capítulo que nós lemos hoje. Registra aqui nos comentários como você tem feito, e eu não canso de repetir que essa experiência tem sido riquíssima e edificante. Eu quero hoje dedicar para você uma canção. Essa canção é um projeto chamado Adoradores, interpretada por um grupo de cantores e cantoras, e o título da música é Não Há O Que Temer. Aqui na parte superior do vídeo vai aparecer um card, como a gente sempre tem feito. Você pode clicar nesse card, ouvir a música, mas também na descrição desse vídeo, aqui na parte inferior, você vai encontrar o link para acessar a música, ouvir e ser edificado por ela. Eu desejo que você tenha uma semana muitíssimo abençoada. Meu desejo é que você possa fazer boas escolhas e que você tenha ouvidos abertos e o coração também aberto para acolher aquilo que é uma palavra que levará você a bons destinos. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, dos seus familiares e dos seus amigos. E a minha oração nessa manhã por Cristo Jesus, nosso Senhor. Feliz terça-feira.